Taxas foi tema de discussão entre os comentadores da TSF Madeira esta semana. A questão das taxas turísticas e não só foi levada ao programa Debate da Semana por Ricardo Vieira, que defende que o controle da pressão turística deveria sim ser feito através da limitação. A taxa de facto desincentiva e cria receita à região e tem sido esse o facto predominante. Eu sinceramente acho que, embora reconheça alguns efeitos das taxas, acho que não deve ser o principal caminho. O principal caminho é a limitação. Vi anunciado que agora em 2026 entra em vigor um novo plano de visita a esses locais, em que vai ser preciso as pessoas se inscreverem, limitar o número de visitantes a determinados sítios. E é assim que deve ser. Não é a taxa que diminui a carga, o que diminui a carga é o número de visitas. Seja madeirense, seja estrangeiro, seja quem for. Limitar. A limitação é uma condição para a preservação da qualidade ambiental desses sítios. Uma nota muito pouco positiva em relação a proliferar taxas por tudo e que sítio agora. É por dormir, é por andar de carro, é por ir ao Cabo Girão, é por visitar a Levada. Quer dizer, isto daqui a dias quase que não respiramos com taxas. António Trindade tem uma visão diferente. O hoteleiro defende o princípio do utilizador-pagador. As taxas são, na sua opinião, uma boa forma de reduzir a pressão turística. O princípio do utilizador-pagador deve-se coadunar com uma outra realidade. Eu sempre disse que o turismo é exportar cá dentro, isto quer dizer, tem o grande mérito de trazer pessoas a consumirem, deixando todas as receitas possíveis. Mas há aqui um fator que é muito importante. Se eu trago um cidadão cá dentro a consumir, este consumo tem efeitos muito positivos, mas também tem alguns efeitos negativos que exige compensar o cidadão por esse excesso de procura. E é nesse sentido que eu entendo que as taxas aplicáveis, quem efetivamente utiliza, deve efetivamente pagar. Com esta aplicação das taxas, é uma das formas naturais de reduzir a pressão sobre a oferta. Evidente que aqui o mais complicado para depois se avaliar é alguma discriminação positiva e negativa em relação a quem efetivamente utiliza esses serviços ou utiliza esses bens. O madeirense não paga, o português paga 50%. Ricardo Vieira levanta então a questão das taxas aplicadas às rentacar. Eu ainda compreendo das taxas no Cabo Girão e nas levadas, porque há necessidade de preservá-las, está ali um utilizador pagador. Agora, na rentacar, qual é o serviço que a região presta a um rentacar que não presta a um carro que não é rentacar? Miguel de Sousa é defensor do pagamento para o usufruto turístico, já quanto às rentacar, considera que era uma boa oportunidade para experimentar um regime fiscal próprio neste setor. Esse negócio do rentacar era um exemplo que podíamos utilizar, mas isto é mesmo o perfeito, para fazer uma lei fiscal sobre o setor, com uma fiscalidade própria que se recaísse sobre aquele setor e que até serviria para nós testarmos a nossa eficiência fiscal num domínio qualquer, já que nunca fizemos nada de fiscalidade, sem se inscrever, falar, chorar, pedir, querer. Ao menos temos aqui uma oportunidade. Fazemos um enquadramento fiscal para os rentacares e siga. Logo se há de ver a autoridade tributária como é que enfrenta isto, logo se há de ver as nossas capacidades, aprender se sabemos fazer, se não sabemos fazer, como é que é. E até para dar um exemplo nacional, aqueles realmente querem ter fiscalidade própria. Já no programa Fecho de Contas, André Barreto considera que com a introdução da taxa turística se abriu o jarro de Pandora. O economista é altamente crítico à nova taxa para rentacar. Abriu-se com a taxa turística a caixa de Pandora e cá vai disto agora nos carros. Não interessa se o isto é efetivamente uma taxa ou um imposto. Não interessa que possa ser dupla tributação. Relembro a questão do IUC, como aliás eu também acho que acontece com a taxa turística, que diz servir entre outras coisas para a limpeza urbana, quando já existem taxas e encargos municipais para esse efeito. Mas enfim,
Não interessa, sobretudo, mais este atestado de minoridade passado aos empresários do setor, que afinal podiam estar a cobrar mais 2 euros por dia aos seus clientes e não o sabiam. Não interessa retirar-se mais valor à economia para alimentar uma máquina, e isto eu digo com toda a clareza, ineficiente, preguiçosa, devoradora de recursos e incumpridora das suas obrigações. Aquilo que eu temia ser uma das consequências da taxa turística, repito-me, está aqui e veio para ficar, porque a receita é simples e prática, o inglês vai pagar. Mudam-se as regras a meio do jogo e que se dane quem investiu com uma determinada perspectiva. O que é interessante nisto é que também não são eles que cobram, não são eles que ouvem as reclamações. Quem paga não vota, quem vota não sente, e ainda dá para fazer um brilharete a fingir que está a ser feito para tratar e resolver estas questões que são criadas, claro, por estes chatos destes turistas que agora vêm para aqui aos magotes passear nas nossas estradas e estacionar nos nossos lugares. Foi este Contas e o debate da semana para ouvir em formato podcast nas plataformas habituais. O Orçamento Regional para 2026 falha no apoio aos madeirenses. É a análise feita pelo grupo parlamentar do JPP que acusa o Governo Regional de inverter prioridades. O deputado Basílio Santos considera que o documento não representa um verdadeiro alívio fiscal. O PSD apresenta este orçamento como um orçamento mágico para 2026 e se formos a ver rúbrica a rúbrica em termos fiscais, não é bem essa realidade. Há aqui uma série de temas que deveriam ser melhorados e deveriam ser mais ambiciosos. 2026, com este orçamento, não será um ano fácil para as famílias, principalmente para a classe média, principalmente para as famílias que têm rendimentos inferiores. Será certamente um orçamento que não será amigo das famílias madeirenses e portugueses. Em termos de IRS, o JPP propõe aqui a aplicação do diferencial fiscal, que seria dos 30% no 6º e 7º escalão. E esse diferencial já deveria ser aplicado este ano. Agora aqui o PSD vai nos dar razão em sede de IRS, quando aplica até ao último escalão o diferencial de 30%. Em termos de IVA, o Governo não apresenta medidas concretas. Sempre que se mexe no IVA, isto mexe no bolso de todos os madeirenses, seja da classe média, seja daqueles que ganham mais ou ganham menos. Nós queremos queremos redução na taxa máxima do IVA. A ideia do JP é propor uma redução da taxa máxima dos 20%, 22% para reduzir para 20% a taxa máxima. Igualmente na taxa intermédia, teríamos aqui uma redução dos 12% para uma redução de 11%. Governo com prioridades trocadas, segundo o deputado do JPP, que lamenta o corte de verbas para a saúde e para a habitação. O PSD tem claramente posições invertidas, tem prioridades invertidas e vimos claramente na questão da saúde e na habitação. O PSD corta 8 milhões de dias na saúde quando não consegue responder às consultas, às cirurgias e aos tratamentos que estão aí atrás. É aqui uma projeção também em relação à habitação que não satisfaz minimamente as pretensões do JPP. O PSD-CDS faz aqui uma projeção de investimento para 2025, neste ano, de 129 milhões de euros. Para 2026, só projeta 62 milhões para a habitação. E isto porque se escuda muito ainda na execução do PRR. Não cria medidas para que as pessoas possam ter habitação própria. Por outro lado, este orçamento vai ser a análise de debate no grupo parlamentar do JPP. Temos até início de dezembro para apresentar propostas e vamos rebater as nossas posições. Uma proposta de orçamento regional que deveria, segundo o JPP, ser mais ambiciosa. Quem também fez uma análise ao documento foi o Partido Socialista, que critica igualmente o corte de 60 milhões de euros para a habitação. Paulo Cafofo acusa o Governo Regional de não ter plano de futuro para este setor. Face ao aumento das necessidades dos madeirenses, aquilo que se assiste é que o Governo, ao olhar para as dificuldades das pessoas que aumentam, diminui as verbas inscritas para a habitação. E este corte de 60 milhões de euros nas verbas para a habitação não é só um corte no número, é um corte na esperança de tanta gente que necessita de uma habitação digna e condigna. E este corte nas verbas da habitação acaba por representar que não há qualquer visão de futuro após o PRR. A habitação que está a ser construída é uma habitação no âmbito do PRR, aliás, verbas que foram duplicadas pelo Governo da República do António Costa. Acaba o PRR, acabam as verbas para a habitação. Não há um plano,
Não há objetivos, não há metas, nem há casas. O Governo não tem plano, segundo o socialista, mas o PS tem. O partido defende que sejam canalizadas as verbas que vão ser recuperadas dos apoios ao Centro Internacional de Negócios. Para que se possa utilizar as verbas das ajudas ilegais à Zona Franca, verbas que estão a ser recuperadas pelas finanças, verbas que o Governo nem estava à espera, são 839 milhões de euros, já foram recuperados 143 milhões e essas verbas deveriam ser, na totalidade, aplicadas na construção da habitação. Seja da habitação nova, ou seja também na própria remodelação dos bairros. Paulo Cafofo criticou também o facto de, para 2026, estarem apenas inscritos 500 mil euros para a recuperação dos bairros. Já o grupo parlamentar do PSD destaca o investimento do Governo nas acessibilidades internas. O deputado Bruno Macedo fala na importância do novo túnel entre as Quebradas e o Amparo. Vai libertar toda esta zona da pressão automobilística que neste momento revela. Mostra a preocupação do Governo Regional com a resolução dos problemas de mobilidade que a Estrada Funchal vai tendo, e mostra bem a estratégia de desenvolvimento integrado que nós temos vindo a realizar ao longo dos últimos anos. Nós queremos realçar que a mobilidade é um problema que os madeirenses têm de alguma forma sentido, mas que o Governo também tem ajudado de alguma forma a mitigar. Temos tido um conjunto de propostas e um conjunto de soluções que vão ao encontro dessas pretensões. A criação de novas acessibilidades é de facto fundamental para o futuro da região e para resolver esses problemas de acessibilidade ou de alguma mobilidade interna que é necessário realçar e continuar a desenvolver. O deputado sublinha que este conjunto de investimentos se insere numa estratégia global que visa resolver e mitigar os problemas de mobilidade. O Nacional esteve à beira de quebrar o jejum de 15 anos, sem vencer em casa ao Benfica, em jogo da principal Liga Portuguesa do Futebol, mas acabou por somar novo desaire. Em jogo a contar para a 12ª jornada da Liga, os alvinegros estiveram em vantagem a partir do minuto 60, com um golo do avançado Chucho Ramírez, mas Prestiani aos 88 minutos e Pavlidis aos 90 mais 4, acabaram por dar a vitória ao Benfica por 2-1. O treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse que a equipa queria segurar a vitória, mas não foi possível. Ainda assim, sente-se extremamente orgulhoso. Estou extremamente orgulhoso deles. Fizeram um trabalho excelente. Conseguiram dividir o jogo com o Benfica, até bem perto do final. Conseguimos, durante o jogo todo, criar desconforto no Benfica. Portanto, eu, enquanto treinador desta equipa, sinto-me extremamente orgulhoso. Obviamente, queríamos segurar a vitória, mas não foi possível. Trabalhamos até onde foi possível. Fizemos o melhor que conseguimos até onde foi possível. Foi o jogo dentro daquilo que era expectável. Obviamente que jogando contra uma grande equipa como o Benfica, com um grande investimento, é difícil, nós assumimos as rédeas do jogo, porque estamos a falar de um adversário com grande qualidade. Então, saímos a espaços com competência, criávamos alguma frição naquilo que era o jogo e o conforto do Benfica. Portanto, acho que os jogadores foram exímios a cumprir o plano de jogo, e a verdade é que conseguimos chegar ao golo, através de uma pressão alta, após um lançamento do Benfica. Portanto, muito satisfeito com aquilo que foi o foco no pormenor dos jogadores. Não tenho como não ficar orgulhoso dos meus jogadores. José Mourinho, treinador do Benfica, acha que a vitória devia ter ficado assegurada logo na primeira parte. Devia estar resolvido na primeira parte já. A equipa jogou muito bem. A equipa começa o jogo muito bem. Domina com bola, domina sem bola. Não permite ao Nacional criar nenhuma situação de perigo. Jogámos sempre no meio campo adversário, a equipa muito organizada. No momento da perda de bola, a equipa muito organizada a recuperar e a não permitir ao Nacional qualquer tipo de contra-ataque. Eu acho que na primeira parte já deveríamos estar a ganhar. Segunda parte entramos tão bem quanto na primeira. Na minha opinião, entramos tão bem quanto na primeira. E depois completamente contra a corrente do jogo. É um erro nosso. O único erro que nós cometemos na zona defensiva, Nacional faz o golo e depois aí estamos no limiar do risco. E a equipa teve uma resposta extraordinária. Manteve a tranquilidade, mas começou a acelerar, começou a intensificar. E depois há aquela coisa, quando se ganha nos últimos minutos, há sempre aquele dramatismo, mas acho que a performance do Benfica globalmente é muito bem conseguida. É uma vitória obviamente difícil, mas é uma vitória muito, muito, muito merecida.
O Nacional perdeu frente ao Benfica por 1-2, numa partida que teve lugar ontem no Estádio da Madeira. Agora joga o Marítimo frente ao Portimonense. A partida da 12ª jornada da Segunda Liga marca a estreia de Miguel Moita no comando dos verde-rubros. Aos 21 minutos, o marcador mostra 0-0. Foram as notícias com Sofia Carraca Teixeira. TSF Madeira, Rádio de Informação.